a humanidade e a divindade de Jesus. Quais as características das duas naturezas do Messias? A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por título A Humanidade de Jesus Cristo e Sua Deidade. O texto que sustenta a lição de hoje se encontra em Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20. Aqui nas nossas aulas, para torná-la mais dinâmica, como de costume, eu apenas vou fazer um destaque, e esse destaque se encontra no verso 16. Por isso, eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim o verso 16 de Colossenses, capítulo 1. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Todas as vezes que nós entramos no assunto da dicotomia do Messias, ou as duas naturezas de Jesus, esse tema é tratado com alguma complexidade. Todavia, não é um assunto complexo, é um assunto até muito simples de ser compreendido, se nós entendermos que não há como separar a humanidade e a deidade de Jesus, como os apóstolos apontam. Quando nós observamos essa descrição da humanidade e da deidade nos textos, nós observamos que são uma coisa única, é uma unidade. Então, para entender o Novo Testamento e o seu propósito, nós temos que ter sempre em mente que, por mais que venhamos estudar essas duas coisas de forma separada, essas duas coisas são indivisíveis. Desse modo, a aula de hoje será dividida em 3 tópicos. Número 1. Um humano de verdade. Número 2, Jesus Cristo, nosso Deus. E número 3, nós falaremos da teoria à prática. Então observe bem, nessa aula eu vou tratar a humanidade e a deidade de Jesus, ou seja, a divindade de Jesus, de forma separada, nos 2 primeiros tópicos. No terceiro, eu irei unir as duas coisas para que você entenda que são indivisíveis, que não podem ser separadas. Tudo bem? Então vamos dar início ao tópico número 1, um humano de verdade. Existem duas coisas que ficam muito claras quando nós falamos de humanidade. Existem, na verdade, 2 fatos que caracterizam o fator humano, a nossa característica humana. O primeiro fator é o nascimento. O nascimento declara a sua existência, declara a sua vida. E a morte declara o fim dessa existência e dessa vida que foi lhe dada. Então existem 2 pontos de partida para você saber se esse alguém é humano ou não, se carrega características humanas ou não. O primeiro é o seu nascimento, a forma do seu nascimento. O nascimento humano tem características próprias que o identificam como ser material, ser de existência. O fato dele ser originado, no fato dele ser ali, passar pelo processo de formação dentro do ventre de uma mulher, caracteriza a sua humanidade. Então, o fator do nascimento, ele é extremamente importante para dizer, essa pessoa é um ser humano, porque ele veio de uma mulher, ele saiu de uma mulher. Não basta só o formato humano, ele tem que ter nascido de uma mulher. A segunda característica muito forte é a morte. O ser humano, ele experimenta a morte e o seu processo de morte é algo de extrema diversidade. Eu posso morrer de várias formas, Eu posso morrer de doença, eu posso morrer simplesmente por causa da violência. As causas da morte humana são extremamente diversificadas, mas a morte não pode ser revertida.
não pode ser revertida no sentido humano. Eu não posso reverter a morte. Então, tanto o nascimento quanto a morte são características irreversíveis. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso contestar essas duas coisas. Tudo bem? Então, trazendo aqui para o personagem de Jesus, né, para a pessoa de Jesus, melhor dizendo, Jesus nasceu. Sim, Jesus nasceu. Jesus nasceu de uma mulher. Por isso que o registro do nascimento de Jesus, ele é tão importante no Novo Testamento. Você vai ver aí que essa história, né, esse fato, esse registro, vai ser feito nos evangelhos, sempre fazendo menção do nascimento de Jesus, do episódio do nascimento de Jesus. Porque o nascimento já comprova um fato que não pode ser revogado, um fato que não pode ser negado. Então, o nascimento de Jesus, por mais que as suas circunstâncias tenham sido circunstâncias aqui, de alguma forma, como é que eu posso dizer? De alguma forma, tendo alguns percalços no meio do caminho, porque estamos vivendo em um terreno humano, ele aconteceu. Aconteceu de uma forma que todo mundo tenha certeza que aquilo de fato aconteceu. Então, o nascimento não pode ser revogado. Então, Jesus nasce e a partir do nascimento de Jesus, existem longos processos que comprovam e testificam a sua humanidade. Primeiro, Jesus teve fome. Aliás, um detalhe muito importante é que Jesus começa o ministério tendo fome, né? O episódio do jejum no deserto deixa isso muito claro. Jesus teve fome, Jesus teve sede. Coisas, características que pertencem ao homem. O homem tem fome, o homem tem sede. Jesus também, ao longo do seu processo ministerial, vai apresentar fadiga, vai apresentar cansaço, vai apresentar tristeza também. Então, fome, cansaço, fadiga e tristeza são fatores humanos que só o homem apresenta. Só o homem tem essa sensibilidade ou essa capacidade de apresentar essas características de forma intensa. Ou seja, a fome, quando eu tenho muita fome, eu vou dizer, eu tô com fome, eu tô fraco. O meu organismo vai dizer que eu estou precisando de alimento. O fato de eu sentir tristeza é um sentimento próprio do homem. Só um homem tem essa sensibilidade. E uma das formas de se demonstrar essa tristeza é chorando. Jesus chorou. Então, ao longo de todo o seu processo de vida, logo após o seu nascimento, que ele é incontestável, Jesus provou a sua humanidade, a sua natureza, uma parte da sua natureza que era humana, que era essencialmente humana. Entendido o nascimento e o processo, a gente vai chegar na última característica. Mas você deve estar pensando aí, Manuela, tudo bem, ele nasceu, isso é incontestável. Mas ter fome, chorar, ter tristeza, são coisas que podem ser manipuladas. Sim, esse tipo de coisa é algo que pode ser deturpado, pode ser manipulado, pode ser esquematizado para que aconteça. Só que eu repito para você, independente do processo ter passado, nós temos aí duas coisas que vão deixar clara a sua humanidade. E mesmo no processo, existe o fator do crescimento. A palavra de Deus vai deixar muito clara que Jesus ele cresceu em sabedoria e em graça. Ou seja, durante o seu processo da infância até a idade adulta, Jesus aprendeu, Jesus adquiriu conhecimento sobre aquilo que era humano, sobre aquilo que era material. Então, mesmo que no processo algumas coisas pudessem ser deturpadas ou pudessem ser meticulosamente programadas, coisa que não aconteceu, o fator do processo do crescimento, tanto em sabedoria, ou seja, tanto em conhecimento material, em conhecimento humano, quanto em graça, ou seja, crescimento espiritual, se estabeleceram no processo. E isso caracteriza um fator
humano. Enquanto somos jovens, nós aprendemos coisas, nós amadurecemos, e isso faz parte da nossa essência. Então vamos lá. Jesus nasceu, o primeiro fato incontestável, que comprova a sua humanidade. Afinal, ele veio originado de uma mulher e respeitou o processo humano de desenvolvimento. E o último passo, que é a sua morte. Manuela, por que a morte de Jesus não é algo incontestável? Primeiro, porque Jesus morreu na frente de todo mundo. Todo mundo viu a morte de Jesus, e aqui vai a beleza não só do sacrifício, da sua representatividade espiritual, mas também a beleza de como Deus fez questão de que as coisas ficassem muito claras, que a informação fosse muito objetiva. Jesus nasceu no período ali do Império Romano, quando o Império Romano havia dominado aquela parte ali de Jerusalém, de Israel. Então, uma das maiores formas de se castigar alguém naquele período, e o Império Romano foi um império cruel, eu não preciso citar aqui Nero para deixar isso muito claro, qualquer livro de história vai deixar muito claro as perversidades do povo romano. Nesse período, toda vez que eu queria castigar alguém, eu castigava da forma romana, ou seja, da forma humana. Era um castigo que todo mundo tinha que ver, porque todo mundo que afrontasse o Império Romano deveria ser lembrado como exemplo. Então, todas as leis ou todos os castigos aplicados pelo Império Romano, primeiro, eram terrivelmente dolorosas, e segundo, eram sempre visíveis, porque se utilizava como exemplo do poder que Roma tinha sobre aquele determinado território. Nesse caso aqui, sobre Jerusalém e o povo judeu. Então, a morte de Jesus, ela é emblemática duas vezes. Ela comprova duas vezes a humanidade de Jesus. Primeiro, a morte em si. E segundo, como a morte de Jesus foi feita, foi planejada. Para você ter uma ideia, quando Jesus ele é preso, né, quando começa ali o processo ali do sacrifício, a preparação do sacrifício final, Jesus vai apanhar, Jesus vai ser cuspido, Jesus vai ser humilhado e principalmente Jesus vai sofrer flagelos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai padecer na mão do soldado romano, principalmente quando se trata das chicotadas. As 40 chicotadas de Jesus, né, o flagelo do corpo de Jesus, era mais um sinal da sua humanidade, porque Jesus sentiu dor. O castigo dos chicotes eram terríveis, porque no final das suas pontas, das tiras de couro que já machucavam o suficiente, você tinha pedaços de ossos pontudos, né? Alguns cascalhos de pedra que ficavam nas pontas para literalmente flagelar, mutilar a carne, o que mais uma vez comprovava a sua humanidade. Então, desde o começo, você já via ali, no começo do flagelo para o sacrifício final, você já via ali a característica da humanidade de Jesus. Quando Jesus chega à cruz, a morte de cruz é uma morte perversa, dolorosa e que provocava sufocamento. Porque a forma como ele estava, não sei se a câmera vai mostrar, né? A forma como ele estava posicionado esticava os seus nervos e comprimia os pulmões, o que dificultava a respiração, provocando uma respiração em goles, o que provocava ainda mais dor, porque como as costas estavam flageladas, quando ele encostava no madeiro, o madeiro fazia questão de manter as feridas abertas. Então, a morte de Jesus foi dolorosa, sufocante, e foi vista por todos que estavam ali. Então, a forma como ele morreu, ou a preparação do sacrifício, foi vista por todos. Todos o viram pregado numa cruz, e aqui vem a melhor parte de tudo.
alguém que estava no processo de morte de cruz não teria como reverter a situação em que se encontrava. Não tinha como ele se recuperar dos machucados e das tensões provocadas pela morte de cruz. Ou seja, a morte era irreversível. Então, só nesse momento eu já comprovei para você e testifiquei que Jesus foi humano, e um humano de verdade. Um humano que passou pelo processo do nascimento, que é irrevogável, passou pelo processo de vida, né? Passou ali pelo seu processo de crescimento, sentiu sentimentos humanos, experimentou os sentimentos humanos e, por último, ele enfrentou o final de todo ser humano, a agonia da morte. Então, no tópico número 1, eu consegui provar para você que Jesus era humano. Então, uma das nossas primeiras naturezas já foram comprovadas. Jesus era 100% homem. Tópico número 2. Cristo, nosso Deus. Aonde se estabelece a deidade, ou seja, a divindade de Jesus? Primeira coisa, Jesus tinha consciência da sua divindade? Sim, Jesus tinha consciência da sua divindade. Ao ponto de quando ele se perde aos 12 anos, na festa da Páscoa, ele declarar à sua mãe: eu estava cuidando das coisas do meu pai. Ou seja, estava se referindo ao próprio Deus. Então, Jesus tinha consciência da sua deidade? Sim, tinha. O que caracteriza a sua divindade? São os poderes, as manifestações milagrosas? Sim, mas 2 fatores deixam muito claro que Jesus era Deus. O primeiro fator foi o fator de aceitar a adoração. Entenda bem aqui. Todo judeu, todo conhecedor profundo do decálogo, ou um conhecedor profundo da lei, sabe que só a Deus se deve dar a adoração. Até os anjos rejeitam a adoração por entender esse princípio que a adoração só deve ser dada a Deus e a mais ninguém. A partir do momento em que Jesus aceita a adoração, e as referências dessas atitudes vão aparecer aqui, quando Jesus aceita a adoração, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo: olha, eu sou Deus. Nenhum judeu que naturalmente é um grande conhecedor da lei aceitaria a adoração, porque compreendia o fator não só da lei, mas o peso que isso tinha, já que só Deus deve ser dado a adoração. Então Jesus vai manifestar várias vezes e vai aceitar a adoração e vai declarar que ele e Deus são uma pessoa só. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus aceita a adoração. Isso comprova a sua divindade, isso comprova a sua deidade, principalmente porque por ele viver num mundo, né? Ele viver num contexto cultural que deixava bem claro que só Deus deve se dar adoração. Nem os anjos recebem adoração, só a Deus. Tudo bem, Manuela, isso aqui eu já entendi. E a segunda característica que comprova a deidade de Jesus é o fato dele perdoar pecados. Entenda bem, eu não estou falando do perdão individual, do perdão mútuo que eu devo ao meu irmão. Eu estou falando do perdão divino, aquele que lança no mar do esquecimento e nunca mais ele retorna. Eu estou falando do perdão pleno. Só Deus pode retirar do homem a culpa que ele sente por causa do pecado. Jesus perdoou pecados? Perdoou. Inclusive, ele foi criticado justamente por declarar várias vezes: perdoados estão os teus pecados, ou vá e não peques mais. São trechos, são declarações de perdão do ato pecaminoso, de perdão pleno sobre aquele ato que foi cometido contra Deus, contra a determinação divina. Então, esses são os principais características da divindade de Jesus. Primeiro, aceitar a adoração. Segundo, perdoar pecados.
Só Deus aceita adoração, só dele é adoração. E só ele pode perdoar plenamente os pecados do homem. Ah, Manuela, então onde ficam as outras coisas? O milagre é a manifestação do amor e da misericórdia de Deus. Eu tenho o milagre da multiplicação, eu tenho o milagre da cura, eu tenho várias atitudes, né? Vários atos, vários fatos sobrenaturais, como andar na água, acalmar o mar. Essas são coisas que são sinais da manifestação do poder de Deus. Curar leprosos, que naquela época era uma coisa muito extraordinária. Isso são manifestações, são os sinais que acompanharam Jesus durante a sua trajetória. Você vai ver ali na situação dos porcos, né? Que os porcos vão dizer, olha, manda a gente para os demônios, né? Que estavam no menino, vão dizer, ó, manda a gente para os porcos, porque a gente não pode voltar para lá, porque senão o bicho vai pegar. Então, quando eles pedem isso a Deus, eles pedem isso a Jesus, eles estão reconhecendo a autoridade divina de Jesus. Então, só aqui fica muito claro que Jesus tinha, primeiro, conhecimento da sua divindade. Ele não perdeu, ele não esqueceu a essência principal dele, que era divina. Segundo, ele aceitou a adoração. Todo mundo chamava de Senhor, todo mundo reconhecia ele e o adorava. Por quê? Porque tinha conhecimento de que ele era Deus. E Jesus nunca advertiu quem fazia isso. Terceiro, ele, por onde ele andava, ele deixava e manifestava sinais. Sinais o quê? Sinais sobrenaturais, de cura, multiplicação e de expulsão de demônios, incluindo o reconhecimento espiritual da sua autoridade, no caso dos porcos. E por último, ele perdoa pecados, ou seja, ele isenta pecados. Um fato interessante aqui, que todo mundo lembra, é o fato ali da mulher adúltera, né, que foi pega ali adulterando. Ele foi, conversou com ela vai ali ser julgada pelos homens, ele vai dizer, ó, vai e não peques mais. Seus pecados aí estão perdoados, vai, segue em frente, mas não cometa mais esse pecado. Ou seja, ali ele demonstrava o perdão pleno que só pode ser dado pelo próprio Deus. Então, nesse segundo tópico, eu já provei para você que Jesus é Deus, ele é o nosso Deus. Tá bom, então, só aqui, nesses primeiros 2 tópicos tratados, eu já provei para você que Jesus era 100% homem. E no segundo tópico eu provei para você que Jesus é 100% Deus. Ele não esqueceu a sua essência divina, a sua deidade, tá? Agora vamos então para o terceiro tópico, que vai juntar esses 2 tópicos principais, da teoria à prática. Tudo bem, Manuela, você já me provou que Jesus era 100% homem, já me provou que Jesus era 100% Deus. Agora, como é que eu vou juntar isso tudo? Como eu disse para vocês no começo, ali na introdução do estudo de hoje, eu deixei muito claro que esse tema é tratado com complexidade, ou seja, é tratado como uma coisa extremamente difícil. Mas, na verdade, ela não é. Se a gente entender, se a gente compreender que Jesus era as 2 coisas. Dentro dele, a essência de Jesus era as 2 coisas. Quando ele estava como homem, ele não esquecia que ele era Deus. Tanto é que ele realizava os sinais. Ele se comportava como alguém de autoridade espiritual. E ainda como homem, ele também agia como homem. Então, as 2 coisas estão ali. Eu não posso separá-las. Ah, tudo bem. Então, onde é que foi criada a dificuldade? A dificuldade ela foi criada por causa da nossa cultura ocidental, né? A nossa cultura greco-romana. Dentro da nossa cultura, né, ou da nossa influência, melhor dizendo, greco-romana, os deuses, eles nunca, na existência mitológica, se fariam homens. Se você pegar toda e qualquer cosmogonia, né, ou toda ou qualquer mitologia religiosa dos gregos ou dos romanos, né, porque não faz muita diferença, só muda o nome, você vai reparar que os deuses nunca deixaram a sua posição
de deuses, ou sua condição de soberba. E quando eles vinham à Terra, eles vinham sempre camuflados. Tinha sempre uma questão, tinha sempre uma cortina de ilusão sobre as suas manifestações. Ou ele estava coberto, como acontece aí no caso da Ilíada, ou ele só se manifestava de uma forma que, dentro ali da forma da força que ele representava, seja o ar, seja o fogo, seja a terra. Eles nunca se apresentava, ele nunca, na verdade, se rebaixava à questão humana. Eu não estou dizendo que Jesus se rebaixou, só quero que você entenda o pensamento aqui, tá? Ele nunca tomou a forma humana. Ele sempre vai se disfarçar, ele sempre vai se encobrir dentro da ilusão do homem, mas ele nunca vai se colocar do lado do homem como alguém que deseja ter um relacionamento com o homem. Qualquer uma dessas mitologias vai comprovar o que eu estou falando. Todos eles vão se pôr superiores. E tem uma coisa muito interessante quando a gente estuda mitologias antigas ou as mitologias pagãs. Você sempre vai ver os deuses indo de encontro ao homem para objetivos próprios ou para satisfação própria. Ou seja, no caso de Zeus, isso acontecia tremendamente, né? Toda vez que ele achava uma humana bonita e ele queria desfrutar desta humana, ele se disfarçava de alguém, ia lá, seduzia essa humana e tinha ali o que ele desejava, satisfazia a sua necessidade, se assim eu posso dizer. Então, aqui você vai ver que os deuses, eles sempre se encobrem, eles sempre se disfarçam, eles sempre constroem uma cortina de fumaça. E esse imaginário ficou a imagem de deuses que nunca se rebaixam, de deuses que sempre são superiores, de deuses que nunca querem um relacionamento com a humanidade. Você vai ver homens dentro da mitologia matando deuses. Então você vai ver que há sempre conflito entre os deuses e os homens. E isso ficou dentro do imaginário. E é isso que causa a complexidade que foi construída. Esse imaginário ficou. Ah, Manuela, mas existe só esse imaginário? Não. Se a gente for transferir aí para o mundo judeu, né, para o mundo hebreu, melhor dizendo, a gente vai observar que também vai haver essa dificuldade. Não porque existiam deuses, mas porque dentro do seu pensamento racional se colocou na cabeça que o Messias seria um Messias material, ou seja, um Messias que guerrearia, um Messias que teria ali a compostura de um rei, de um soberano, de alguém que manifestasse a sua autoridade plena, superior, para que todos vissem. Então, quando você pega Jesus, quando você pega o Messias, que é apresentado por Deus, um Messias que primeiro se faz homem, ou seja, ele abdica da glória, se faz homem somente para reestabelecer o relacionamento com a sua criatura, isso gera dificuldade. Então, Jesus veio, se desfez da sua glória, se fez com o homem, não para usufruir do homem, mas para restabelecer relacionamento, para estabelecer comunicação. Na verdade, restabelecer a comunicação entre Deus e a sua criatura. Isso, por causa do imaginário que foi criado por anos, se torna irracional. Se torna algo completamente louco, completamente fora dos padrões. E Jesus, quando veio, primeiro, para restabelecer essa conexão, e segundo, para ensinar, já se tornou uma coisa também muito diferente, muito louco, muito fora do que se pretendia, do que se imaginava. Por quê? Jesus veio ensinar o caminho para Deus. Ou seja, ele não veio livrar o povo judeu dos romanos, constituir uma terceira, uma quarta guerra mundial e destruir os inimigos do seu povo. Não, ele veio para o seu povo para ensinar o seu povo o quê? O caminho para encontrar a Deus,
para se manter um relacionamento com Deus, para viver e exercer o amor e a misericórdia de Deus. Então, o imaginário cultural que ficou, a teoria que foi criada sobre o que é Deus, ou o que é a manifestação de Deus, na prática, na verdadeira prática divina, é completamente contrária daquilo que foi teorizado. Então, se criou deuses superiores, deuses que provocariam guerra, que manipulariam, que seriam grandes e destruiriam os inimigos, quando, na verdade, a vontade de Deus é que toda a humanidade seja salva, toda a humanidade seja remida, e para isso ele abriu mão de uma parte da sua própria essência, da sua própria manifestação, para viver com os homens, entender os homens, ensinar os homens, e por um sacrifício doloroso reestabelecer a conexão, o relacionamento entre ele e Deus. Então, concluindo a lição de hoje, Jesus era 100% homem porque ele nasceu, ele cresceu e ele morreu como todo homem. Jesus era Deus porque ele recebia a adoração, ele tinha consciência dessa sua natureza divina e perdoava os pecados enquanto ensinava o caminho para restabelecer o relacionamento com a criatura perdida por causa do pecado. E por último, nós temos a dificuldade de entender Jesus 100% Deus e 100% homem por causa do imaginário cultural que foi criado para que você sempre pense que Deus é algo muito alto e que você nunca vai alcançá-lo. Ou quando você alcançá-lo, ele apenas vai te usar, ele apenas vai te manipular para que ele tenha o desfrute daquilo que ele precisa ou daquilo que ele quer. Então, eu espero que essa aula tenha aberto o seu entendimento, que te estimulem agora a olhar o Novo Testamento sem fazer essa divisão de homem e de Deus, já que as duas coisas são uma só, e que isso aumente a sua fé e a compreensão do amor e da misericórdia de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Que Deus a todos abençoe, um excelente domingo e fiquem com Deus.